Você é povo de Deus? Será que você é povo de Deus? Ah, claro que eu sou povo de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus. É? É? Muito bem, vou fazer umas perguntas para você. Já fiz a primeira, né? Você disse que é. Muitos de vocês disseram. Para o povo de Deus, nós podemos assistir TV? Será que podemos assistir TV? O que você está pensando aí do outro lado? Pode ou não pode assistir TV? Será que nós, como povo de Deus, podemos ter um aparelho de televisão dentro de casa? Responde para você. Eu respondo por mim. Eu posso assistir TV. Eu posso ter um aparelho de televisão dentro de casa. Sério? Sim. Tem muita igreja que proíbe. Mas existe um problema. A televisão, ela pode ser um cavalo de Troia. Você sabe o que é um cavalo de Troia? Você sabe o que foi Troia? Aquela lenda, aquela história? Que os inimigos queria invadir a cidade. A cidade era muito protegida. E aí, o que eles fizeram? Fizeram um cavalo enorme, grande, e presentearam a cidade. Eram os gregos que estavam guerreando, né? Presentearam a cidade com um cavalo enorme. Só que dentro do cavalo tinha os inimigos. Será que acontece hoje conosco? Será que os cavalos de Troias, ele vem de várias formas para nós? E Jesus Cristo falou certa vez que nós deveríamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Esses dias eu vi um pastor dizendo, nós somos mais pombinhos do que serpentes. Somos bobinhos. Pura verdade. Então nós vamos aqui dissertar essa reflexão, se devemos ou não assistir programas de TV. Por quê? Porque eu já disse que o aparelho você pode ter uma televisão dentro de casa, mas o problema são os programas. E você tem um controle sobre isso. Você tem que saber ter o controle, tem que ter a mente de Cristo. Primeiramente, nós vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O que é? Povo separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Então Deus escolheu um povo para ser especial dele. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, que eu li o velho, falei, mas você está no velho, era o povo judeu. Tá bom, então vamos para nós aqui. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Está vendo? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui em Tito, para nós ser zeloso, tomar cuidado, zelo, de boas obras. Agora nós vamos entrar na parte que nos interessa. No livro de Salmos, capítulo 100, e versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Vamos por aqui, começar por aqui a nossa dissertação dessa reflexão, Diz assim a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Versículo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Em outras palavras, não porás coisas más diante dos seus olhos. Estão entendendo aqui? E aí você tem que entender o que é coisas más. Você sabe discernir? Para você discernir, você tem que ir para o livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Isso aqui os líderes têm que ensinar. E ao meu povo ensinarão a discernir entre o profano
e o sagrado e o profano, entre o impuro e o puro. Então nós devemos aprender, né? E para nós entendermos, né? Aqui nós voltamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Olha o que diz a palavra de Deus. E eu vejo os crentes, né? O dito povo de Deus, não está nem aí. Não se preocupa com isso. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, quer dizer, maldito, assim como ela, e de toda a detestarás, e de toda a abominarás, porque anátema, maldito é. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa se diz cristã. E toda vez, agora faz tempo que eu não vou lá, mas toda vez que eu ia na casa dessa pessoa, a televisão ligada, naqueles programas da Rede Globo, a Rede Globo é Globo Lixo, e ela se deliciando com aqueles programas, e ela se deliciando com aquelas novelas, se dizendo serva de Deus, né? Ela não soube discernir, se ela é verdadeiramente, né? Claro, que às vezes não é só falar, nós devemos agir. E aí, o cavalo de Troia estava lá, sendo o inimigo, entrando na mente dela, no coração dela. Esses dias conversando, né? Ela, mente totalmente transformada, mente de esquerda espiritual, esquerda de todos os sentidos, principalmente espiritual. Porque a televisão é o maior cavalo de Troia que entrou na nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país. É através dela que entrou a mente de esquerda e contaminou não só a nossa mente, como nossos corações. Haja vista aí, problema que nós estamos, né? Você aceitando tudo que é abominável, que a palavra de Deus abomina, tudo, nós estamos achando tudo natural. Então, meus amigos, meus irmãos, você tem que ter o discernimento. Quando você aperta o botãozinho lá, você tem que vir na sua mente, será que Jesus, será que o meu Deus, que pagou um precioso resgate por mim, que foi seu sangue, será que ele está gostando disso que eu estou assistindo? Será que ele está... Você tem que pôr isso em mente. Será que ele está gostando disso? Se você discernir, saber discernir, tiver a mente de Cristo, porque precisa ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A palavra de Deus, conhecer a palavra. Não, ele não ficaria, então, muda. Hoje eu vejo os pais cristãos colocando os desenhinhos para educar as crianças. Cavalo de Troia também, desenho para criança. Cavalo de Troia, dali ele vai desenvolver abominações dentro do coração dele, que futuramente vai refletir na idade adulta dele e vai desagradar. Por isso que a nossa sociedade está degenerada, por causa dos cavalos de Troia, dos aparelhos de TV, e hoje nós temos também os cavalos de Troia através dos smartphones. Temos os cavalos de Troia através dos tablets, PCs, computadores. E nós, como povo especial, zeloso de boas obras, devemos tomar muito cuidado. Porque senão, meus amigos, você não vai fazer parte do povo especial, o povo o qual vai reinar um dia nessa terra. Um povo o qual um dia vai voltar novamente aqui, vai ter um reino à nossa disposição, onde ele vai enxugar todas as lágrimas e toda a dor. Se você não tiver esse discernimento do cavalo de Troia, que é a TV da sua casa, você vai se contaminar, como diz aqui em Ezequiel 44:23. O impuro vai contaminar você, com certeza vai, né? Igual eu já vi as pessoas serem contaminadas, a mente dela. Certa vez aquela jovem lá na Geisa Arruda, lembra? Aquela coisa que ela fez lá dentro da faculdade. Estava numa mesa, assim, sentado numa mesa, tomando café com pessoas ditas servas de Deus. Ai, o que tem? Isso é discriminação. Não devemos fazer isso. Eu falei, o quê? Vocês estão concordando com isso? Mas o que era? Eu vi que aquela família ficava horas diante não via a hora de começar a ter as novelas da Globo. E não só da Globo, eu falo da Globo porque ela é representante de todas as demais, né? E aí ela aceitou aquilo lá, porque a mente dela virou mente de esquerda, como diz aqui
no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2. O tolo, ele pende para o lado esquerdo. Está escrito na palavra de Deus. Mas o sábio para a direita, né? O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. O caminho do tolo, ele pende para a esquerda. O caminho do sábio, ele pende para a direita. Esse dia, conversando com uma pessoa, eu falei, eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Falei, quer dizer que você é neutra? Não existe neutralidade, não existe. Se você é neutra, você é de esquerda. A mentalidade dela é de esquerda, essa é a verdade. Ela não queria aceitar isso. Tanto política, no mundo político, como no mundo espiritual. A mentalidade era de esquerda. Então, é tudo um embrulho só. É um pacote só. A mente dela é de esquerda. Ela apoia candidato de esquerda, candidato que gosta das coisas que não prestam. Essa é a verdade. Ela gosta de coisas que Deus abomina. A mente dela é de esquerda. Não sou nem de direita e nem de esquerda, porque nós estávamos falando de política, né? E aí ela falou, não, você fica me julgando. Não, mas eu já discerni quem que era. Porque a palavra de Deus fala em Coríntios que nós discernimos tudo. E por ninguém nós somos discernidos, né? Não tem meio termo em todas as áreas da nossa vida, não existe. Ou você está de um lado ou você está de outro. Eu não sou nem de Deus nem do diabo. Não tem como. Não tem como. Eu não apoio nenhuma coisa e nem isso. Você já apoiou, já. Você já apoiou. Você já pendeu para um lado. Né? Não tem como ficar morno. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, o morno vou vomitar da minha boca. Por quê? Porque já não pertence a ele. Entenderam? Né? Então, a nossa sociedade está dividida, tanto politicamente e como principalmente espiritual, porque a mente, já fiz um vídeo falando sobre a mente de esquerda, que está baseado no livro de Eclesiastes, né? O caminho do tolo pende para a esquerda. Então, quando fala esquerda aqui, vai muito além do que nós possamos imaginar. Eu espero que através dessa breve meditação aqui, você, a partir de hoje, quando você vê o cavalo de Troia lá dentro da sua casa, você sabe como agir. Tome muito cuidado. Quando você vê o cavalo de Troia, que é o smartphone, tome muito cuidado. Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.